Quando uno ha tenido este bautismo, que vamos ler agora em Hechos capítulo 19, então ele dijo, em que bautismo, pois, fuistes bautizados? Uma pergunta que foi hecha. Eles contestaram, en el bautismo de Juan. Sigue, por favor. E Pablo dijo, Juan bautizou com el bautismo de quê? Bautismo de quê? Arrependimento. Nem todas as pessoas que han sido bautizadas em las águas han sido bautizadas com este bautismo. Bautismo de arrependimento. O que significa este bautismo? Qual é a diferença? Não é o mesmo? Não. O bautismo de arrependimento significa que eu, quando supe por la palavra de Deus que eu era um pecador e que por isso eu estava perdido, minha alma estava perdida. Quando eu supe, através da palavra de Deus, que eu, espiritualmente hablando, estava morto em meus delitos e pecados, eu recebi esta revelação do Espírito Santo, que minha alma estava perdida, que meu problema principal não era os problemas da vida, do cotidiano, sino o problema de minha alma. E principalmente supe que este problema só poderia ser resolto por Ele, por el Senhor Jesus Cristo, porque Ele vindo a este mundo, Ele nasceu de uma virgem, Ele viveu em sua natureza humana, Ele viveu neste mundo sem pecado, Ele não pecou, foi o único que não pecou, e ademais de isso, Ele pagou por meus pecados. Todo o que Ele sofreu antes da morte, era eu que tinha que sofrer. Normalmente, as religiões dizem que foram os judios e os romanos que mataram a Jesus. Não. Foi toda a humanidade. Foram os judios, os romanos, os brasileiros, os mexicanos, porque Ele morreu por nossos pecados. Ele deu a vida por meu pecado. A deuda que eu tinha com Deus a causa de meus pecados foi pagada por Ele. E por isso, só nele, só quando eu estou nele, que significa o bautismo do arrependimento, eu me dei conta que necessitava renunciar à vida que estava vivendo, que não estava de acordo com sua palavra. Em meu caso, a vida que eu vivia era na prostituição, era em los vícios, era na delinquência. Era a vida que eu vivia. Era uma vida vivida em la idolatria. Eu tinha um montão de deuses. E depois de isso, eu passei a buscar a solução e a proteção em la hechiceria, em la brujeria. Então, minha vida era uma vida dominada e controlada e principalmente castigada por los pecados, que é o que suele acontecer com o ser humano. O ser humano vive a perguntar, por que eu sofro? Porque, todavia, vive nele pecado, está morto espiritualmente, não tem comunicação com Deus, não tem uma relação com Deus, porque não está nele. Não é suficiente estar na igreja, como não é suficiente haver sido bautizado em las águas. Quando o bautismo em las águas é acompanhado por este bautismo del arrependimento, é decir, uno se deu conta que era pecador e que só poderia ser salvo em Jesus. E uno tomou a decisão, eu entregarei minha vida ao Senhor Jesus.
A partir de hoje, eu seguirei a Jesus. A partir de hoje, como nos ensina o Senhor Jesus, eu tomarei minha cruz. É decir, eu vou viver uma vida de renúncia. Eu vou negar-me a mim mesmo. Eu pagarei o preço que tenho que pagar para seguir e servir ao Senhor Jesus. Quando uno toma esta ação, toma esta decisão, é quando o Espírito Santo lhe dá este regalo, esta bendição, que é chamada de dom, é uma dádiva, é o dom do arrependimento. É que? Porque o arrependimento não é humano, não é uma decisão minha. Normalmente a gente pensa desta maneira: eu vou viver nele pecado e depois eu me arrependo. E eu me levanto. Não. Porque o arrependimento não é meu, é dado por el Espírito Santo. E uno solo lo recebe quando toma uma decisão verdadeira de renunciar, de negar-se a si mesmo, de estar caminhando por este caminho e dar a espalda, e não tem nada a ver com sentimento, sino com uma decisão, uno dá a espalda a este caminho e volve para seguir a Jesus. Foi como passou com el hijo pródigo. A Bíblia disse assim: então, volvendo em si, dijo: quantos de los trabajadores de mi padre têm pan de sobra, pero yo aqui pereço de hambre? Me levantarei e irei a mi padre, e lhe direi: Padre, he pecado contra o céu e que? E ante ti. Ele se levantou, volvendo em si, ele não estava em seu sano juízo quando tomou a decisão de sair da casa do Padre. Pero ele se levantou. Ele não chorou. Ele não apenas lamentou a decisão equivocada que havia tomado. Ele se levantou. E quando há este bautismo, uno passará a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odia. Uno se converterá em uma pessoa perfeita? Não. Pero sempre que falhar, sempre que pecar, o Espírito Santo lhe convencerá. E uno tendrá a disposição de confessar e abandonar seu pecado e seguir buscando viver na presença de Deus. Nada, como está escrito, nada lhe apartará, nada lhe separará da presença de Deus. Amém? Nada. Nem seu papá, nem sua mamã, nem seus irmãos, nem família, nem esposa, nem marido. Se minha esposa decide abandonar-me, não há problema. Eu sentirei muito, porque la amo. Pero eles é o primeiro em minha vida. Se meus filhos decidem abandonar-me, não há problema. Eu sentirei muito. Pero meu primeiro amor é ele. Porque nada me proporciona o que ele me proporciona: paz, a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Amém? Amém? Não é o medo de ir ao inferno, porque o medo de ir ao inferno não salva a nadie. Não é o medo, é o amor hacia ele. E é o amor que ele tem hacia nós outros. Amém? Existe amor que nos sustente, que nos sustenta. Então, a decisão é sua. Nadie la pode tomar por você. É sua. E quando há esta decisão, uno recebe o Espírito de Deus. Amém? E passa a querer cada vez mais de Deus, como lhe passou este muchacho. Está todos os dias na igreja. Uno quer porque quer conhecer mais de Deus.
Então, uno sabe que para conhecer mais de Deus, necessita conhecer mais de sua palavra. Então, assim como uno se alimenta todos os dias, uno se alimenta desta palavra. Amém? Uno está trabalhando, está pensando nele. Sua mente passa a estar nele. É como quando nós outros nos apaixonamos por alguém. Quando eu me apaixonei por minha esposa, eu não pensava em outra coisa que não fora depois de Deus, que não fora ela. Assim é com ele. Amém? Você não se namora mais de outros deuses, porque ele é o principal. Você não vive mais, porque há pessoas que não vivem no pecado, pero vivem enamoradas do pecado. Porque não han tenido esta experiência de ter a Jesus como seu primeiro amor, como seu verdadeiro amor, de perceber sua presença a cada instante, a cada momento. Amém? De saber que há alguém, porque a um que nada lhe creia, ele lhe crê. Você está aqui porque você foi incluído em los planos de ele. Foi ele quem lhe trajo aqui. Não foi nada que lhe trajo. Você foi invitado por alguém, pero foi ele quem lhe trajo. Amém? Não importa o que você ha hecho. Não importa a multitud de pecados que você haja cometido. Não importa. Ele lhe perdona. Pero é necessário que você tome esta ação. Qual? Mi vida ahora pertenece a Él. Amén. Si Dios le habló a través de este mensaje, compártalo con otros, suscríbase al canal y active las notificaciones para no perderse nuestras próximas publicaciones. Que Dios le bendiga.